a exclusão humana, a gente, por uma construção da educação pública, na rede pública, de verdade, né? Porque o aluno, eu observo que ele está lá, mas tem um trabalho. Qual o papel do professor de apoio? Para que tem todo o domínio das questões matemáticas, né, para trabalhar na quarta-feira 1, qual a interação que ele tem com o professor, regente? Então, são coisas que têm que ser questionadas na formação, né? Mas ele faz uma formação da inclusão de todos os alunos, até aqueles com deficiência, há uma igualdade no pensamento, né? Ele diz que o conhecimento aprende deverá contribuir para que os estudantes possam adquirir competências e habilidades capazes de impulsar ações que contribuam para a melhoria de qualidade de vida de cada um, individual e coletivamente. Não importa se você tem uma deficiência ou não, você tem que trabalhar toda a questão da formação de competências e habilidades, né, para pensando no ambiente onde ele está inserido, né? Como aquela... E a inclusão, entretanto, não pode ser resumir a matrícula dos alunos com deficiência na escola regular. Não é só isso. Além disso, né? Ela representa muito além. Representa alunos em sala, em uma proposta pedagógica que leva a sua participação nas atividades propostas, interagindo, cooperando, dialogando, aprendendo e ensinando coletivamente. Eu li muitos artigos que o professor pede que os alunos construam um diagrama, um gato amarelo. Vamos pensar que deficiente um gato, o gato, assim, qual a imagem? Porque o aluno com deficiência visual, qual a imagem ele tem? Ele tem que, para ele sentir, tem que apalpar, né, sentir, né, para ele tentar imaginar como que é esse objeto. Né? Agora, amarelo, a diferença faz isso para ele. Então, quando o professor tem uma cultura, ele tem que pensar a atividade como um todo, não é uma atividade individual para o aluno, ele tem que pensar atividade para todos, incluindo aquele aluno. É isso que, na minha cabeça, é a questão, né? Ele incluir aquele aluno na atividade como cenário. Que é uma coisa muito que é interessante, que tem que trabalhar a questão da cooperação entre os alunos. Você não pode deixar aquele aluno ali como se ele fosse um vaso. Ele tem interação, inclusão, interagir com o outro aluno. E aí, lembrando, né, voltando no tempo, eu fui lembrar de uma colega de turma, na 7ª série, que ela tinha um problema, a doença dela, gradativamente ela ia ficar séria, então ela tinha uma cooperação nossa. Mas cada dia um sentava com ela, para que a gente falasse para ela, editasse o que estava no quadro, mas ela não enxergava nada, mas porque ela colocava assim, com a régua, e escrevia. Ela não via mais, então ela escrevia, né, colocando a caneta na régua. Mas a gente indicava tudo para ela. Isso é o que? A cooperação entre os alunos, né? Não é se fazer louco, coitadinho, mas é cooperar. Não que cai na questão do respeito, né, da interação entre os alunos, como se fosse um aluno com o outro qualquer. Né? Apesar das leis destinadas a normatizar o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais, muitas pessoas ligadas à educação afirmam não se sentirem preparadas para enfrentar o hospital dessas vidas. Nem sempre nossas concepções encontram respaldo nas práticas cotidianas e nos aspectos institucionais. Na verdade, nota-se que a partir das políticas de inclusão há a necessidade de preparar a comunidade educacional para receber esses alunos. Ou seja, tem que preparar, não é de modo perfeito, né? É uma coisa que impõe gente de cima para baixo, mas assim, e que os alunos chegaram na escola e os professores tiveram que adaptar, né? A gente fala que o professor não tem formação, mas o professor, ele tenta, porque eu já fui professora de curso, né? Se adaptar de todas as maneiras. Vamos olhar aqui, se nós tivermos um aluno cadeirante, como que ele vai seguir o curso dele lá? Então, o espaço físico, tudo tem que se levar em conta, né? Mas não é só físico, né?
preparar a escola como um todo para receber esse aluno, né? A questão do jogo, né? Jogos na matemática em sala de aula, né? Pensando na situação que tem alunos, né, com algum tipo de deficiência, né? A utilização dos jogos em sala de aula é reconhecida como meio de fornecer ao aluno um ambiente agradável, motivador, planejado e que possibilita a aprendizagem de várias habilidades. Será que o jogo é só isso, gente? É trabalhar a questão de tornar o ambiente agradável, né? Um ambiente de aprendizagem agradável, motivador, positivo, para nós todos, né? Enriquecedor, né? Só pensar tudo que tudo acontece em uma aula que eu falo no jogo, que raramente discute de um professor, que é a questão do planejamento. Esse jogo, essa atividade do jogo, tem que estar no planejamento do professor. Não é só para motivar, não é para tornar a aula. Se falar do jogo, eu vou tornar a aula mais diferente. O jogo é uma metodologia. E você vai analisar se você vai inserir antes tem jogos que são antes de iniciar o conteúdo, né? Depois, quando o aluno já tem domínio, quando ele vai trabalhar com o jogo. Então, o jogo tem que estar no planejamento do professor e ele tem que desenhar como ele vai trabalhar esse jogo. E tem uma coisa que eu pergunto sempre, né? A questão do jogo, da estrutura que envolve o jogo, né? O professor tem alguma finalidade de passar um filme e na outra aula não comentar nada desse filme, não fazer nenhuma atividade desse filme. O jogo é a mesma coisa, o jogo pelo jogo, eu não acredito no seu tempo. O jogo pelo jogo. A estrutura que envolve o jogo, o modo que você vê o aluno se envolver com o jogo, né? Você consegue ver todos os traços de aprendizagem em relação ao conteúdo, através da observação. Então, o jogo, para mim, é isso. Você conseguir ver o desenvolvimento, e até mesmo o desenvolvimento do aluno em relação ao conteúdo. Se você vai trabalhar as 4 operações, você consegue ver, né, aquelas são dobras, né? Você consegue ver a mesma coisa daquela questão de analisar a atividade. Você vai analisar o comportamento daquele aluno, principalmente aqueles, né, que tem que processar. Tem alunos que pegam rápido e, né, mas você observar como ele envolve a atividade, você vai observar o que ele não está entendendo, que conteúdo ele não está assimilando. Então, o jogo para mim é isso. Esse jogo como metodologia, ele não é para tornar a aula agradável, né? Como eu falar da escola da matemática, que eu falei para a classe, que acha que é para ilustrar a aula, né? Falar da matemática, não. A escola da matemática, para você entender a evolução histórica daquele conceito, como chegou ao conceito hoje. Eu tenho história, toda história, até de construção. A história da matemática é isso. Não nós. Certamente é isso, mas não é só isso. Ela não como metodologia, não é só isso. O jogo mesmo, a estrutura que envolve o jogo. Tem um autor que diz que a estrutura que envolve o jogo é um modelo matemático. A estrutura que envolve é um modelo. São 2 autores que fundamentam o jogo, né? A gente está falando de Piaget, que é o Piaget o Vygotsky, né? Que Piaget as atividades lúdicas, lúdicas é o meio da criança se integrar e se relacionar com o ambiente. Então ele fala que a criança interagindo com o objeto, ela vai desenvolver o raciocínio, né? Lógico. E o Vygotsky fala que além disso, o professor nesse processo ele é um mediador, né? Eu acho que eu falei a questão da regra num jogo, para ele ser um jogo, né, então ele vai ser uma brincadeira, tem que ter as regras. Muitos jogos, as regras podem ser modificadas, adaptadas, e qualquer jogo dá para você adaptar, melhorar, né? E a regra, ela desenvolve a questão da autonomia moral, que o jogo também, além de que é prático, que é fundamental, de observar que o aluno está entendendo, é desenvolver a autonomia. Ele sabe que nem sempre ele vai ganhar, ele vai perder também, né? E isso está tudo relacionado a regras. Tá? Agora, essa fortuna
em todas as legislações de última nos traz as questões fundamentais acerca da importância que a gente encara no ambiente em que as diferenças são presentes e devem ser identificadas a favor da aprendizagem e do crescimento de cada um de todos. Se no jogo tem as regras, a questão da interação, então uma criança que, ou uma coisa que tem ao estudo, porque não fala sobre o plano de ouvir mais, né, na escola, a questão da deficiência intelectual, né, física. Teve um aluno na oficina que ele falou que tem, como que podia falar nas 4 operações com a aluna dele, né, que ela está estudando normal, ela tem as pernas e os braços associados. Ele trabalha, ele ensinou 4 operações com material rural. Ele falou que foi o homem que ensinou, que ela não encontra mais na cabeça dela, e ela é inteligentíssima. Ele falou que foi o caminho para poder ensinar as 4 operações de um modo diferente para ela, porque no caso dela, cada caso um caso. Mas na questão do que eu observei, tem uma interação muito grande desse aluno com o cenário. O aluno que eu falei, ele na aula ele é totalmente quieto, não interage. E com a oficina, esse aluno interage o tempo todo. Interage de participar da gincana, né? De ter uma parte fora, parte, ele participou de tudo. Né? E ele tem uma deficiência resistente. Então, a questão da interação para o aluno que tem a deficiência, né, intelectual, o jogo é muito importante. No soft, que até mesmo a manipulação do Sandran, uma pessoa que ela tem deficiência visual, ela consegue ensinar. Pegando mesmo, né, o material, ele vai saber a cor, mas ele vai ser funcionado. Né, ele vai saber como é diferente. Então, tem indicado também, e no soft mesmo, para a questão do autismo, que a gente vai ver tudo. Aí, como ainda disse que o ato de ficar é múltiplo e não único. Supomos dentes diversos, propondo espaço e movimento de direção à experiência, da introspecção e isolamento, da extroversão e da cooperação. Favorece a emergência das diferenças, das características e diversificando continuamente, adaptando-se às necessidades específicas e momentâneas dos jogadores. Né? Então, ele diz com relação ao da própria da estudar, que a questão da uma página agora a gente vai entrar na questão da prática, que é essa questão de adaptando as necessidades específicas, né? Então, é o que eu falei, você não vai pensar uma atividade, eu acho que ela acaba no caso, você igual as mãos. Você acha que você estava trabalhando para ela entender as 4 interações, eles todos, né, como outros, mas você tem que pensar a atividade como aquela atividade está sendo toda. Isso é exclusão, né? Não é você fazer uma atividade exclusivamente para criança, mas pensar a atividade, né? Como eu falei, não tem significado que fala para ele não estar fazendo de alguma maneira. Né? Porque se não tiver, alguém pode descrever como é o gato, para ele não fazer, por exemplo, né? Ele vai manipular. Né? Mas amarelo, não significado, né? Não tem. Vai lá, e o Sandran? A gente pega a história do Sandran. É um minutinho. Tá? O Sandran é a forma geométrica sobre composição e decomposição de figuras. O Sandran é uma quebra-cabeça de antiga. O nome significa 7 salas de sabedoria. Ele é composto de 7 peças, então, chamadas de San, que podem ser posicionadas de maneira a formar um único quadrado
formar um quadrado. São 5 triângulos de visualização. Um quadrado e um paralelepípedo. Além das figuras do quadrado, diversas outras formas podem ser obtidas nesse tempo, sempre atentas por regra. Todos as peças especificadas não é permitido por decoração. Então, essas são as duas regras para criar a figura. Se tiver oferecido, a gente vai fazer uma atividade. Já vou pedir assim, quero dividir a sala em 2 grupos. Tá? Pronto, já está dividido. Fica um pouquinho distante, mas depois a gente vê que é o programa. A gente vai ver o filminho, a gente já vai fazer a atividade.